Olá! Hoje nós iremos apresentar o Reino Fungi e a nossa equipe é composta por Caiane, Felipe Emanuel, Giana Mariana, Guilherme Souza, Guilherme Costa, José Felipe, Júlio Denis e Rosa Emília. Eu sou a Rosa e eu vou falar um pouco sobre as características do reino fungi. Uma das características dos fungos é que eles são seres eucariontes, com apenas um núcleo e podem ser unicelulares, como as leveduras, e pluricelulares, como os cogumelos. Eles também são seres heterotróficos, ou seja, eles não sintetizam o próprio alimento. As leveduras, por exemplo, são utilizadas na fabricação de pão, de vinhos e cerveja. Há várias espécies de fungos que acabam se alimentando de matéria orgânica viva, causando doenças em plantas e animais e também um apodrecimento em frutas e verduras. Mas há outros fungos cuja nutrição é saprópria, e nesse caso, eles absorvem moléculas orgânicas simples, oriundas de cadáveres de plantas ou de animais. Essas espécies de fungos, elas são imprescindíveis na natureza, pois elas acabam que auxiliando as bactérias heterotróficas na reciclagem dos elementos químicos que constituem a matéria orgânica. Os fungos, eles são organismos eucarióticos heterotróficos, que acabam utilizando de uma variedade considerável de fontes orgânicas para a nutrição. E, em razão dessas características, são grandes responsáveis pela decomposição da matéria morta juntamente com algumas bactérias, reciclando também os elementos químicos que serão úteis na manutenção da vida de outros organismos. E, além disso, elas podem executar outros papéis na natureza e também ter uma participação especial na nossa alimentação. E é por meio deles que conseguimos matéria orgânica, assim como também são responsáveis pela reciclagem de carbono, de nitrogênio e também de outros compostos no solo. Olá, sou José Felipe e fiquei responsável pela classificação dos fungos. Podemos realizar a classificação dos fungos em 7 filos. Citriodimicota, Neucalimastiomicota, Blastocladiomicota, Microsporidia, Glomeromicota, Ascomicota e Basidiomicota. Os fungos são organismos agrupados, segundo a classificação de Whittaker, no reino fungi. Esses organismos podem ser encontrados em diferentes ambientes e são importantes ecologicamente, pois eles realizam o papel de decompositores. E, além disso, economicamente, pois são usados desde a medicina até a nossa alimentação. E, além disso, alguns fungos destacam-se porque causam doenças. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um da classificação. Os Citriodimicota, nesse grupo, a grande maioria de seus representantes é de água doce, com poucas espécies marinhas e terrestres. Como característica mais marcante, observa-se a presença de uma estrutura de propagação no ambiente aquático, flagelada, e é isso. Neucalimastiomicota, esses fungos anaeróbicos são encontrados em sua maioria vivendo no sistema digestório de mamíferos herbívoros, produzem zoóporos no flagelados. O Blastocladiomicota são fungos encontrados no ambiente aquático, solo e parasitando insetos. Possuem reprodução sexuada por meio da fusão de gametas e reprodução sexuada com zooporos com apenas um flagelo. Microsporidia, fungos que não possuem mitocôndria e flagelos e que são parasitas obrigatórios de animais. Glomeromicota, esses fungos vivem em associação mutualística com raízes de algumas plantas. Nessa associação, a planta fornece nutriente para o fungo proveniente de fotossíntese. Ascomicota é o maior grupo de fungos existente. Estima-se que 75% dos fungos
descritos pertencem a esse grupo. Basiodimicota. Esse grupo é tradicionalmente conhecido como cogumelos orelhas de paus e são considerados como os indivíduos mais evoluídos do reino em virtude da sua complexidade. E é isso. Esses são a classificação dos fungos. Líquens e micorrizas. Os líquens são formados pela associação entre fungos e algas, denominada simbiose. Sua reprodução é assexuada e podem ser comumente encontrados em rochas e troncos de árvores. Eles são estruturados em 3 tipos de talos: crostoso, folioso e fruticoso. É importante salientar que os líquens são sensíveis à poluição do ar, eles ajudam na formação do solo e até mesmo podem ser usados na fabricação de cosméticos. Já as micorrizas são associações mutualistas entre fungos e raízes de plantas. Elas fornecem açúcares e aminoácidos essenciais para os fungos e também absorvem nutrientes do solo e transmitem às plantas. Os tipos de micorrizas são endomicorrizas e ectomicorrizas. Elas são divididas e caracterizadas de acordo com o aspecto morfológico e anatômico das raízes da planta pelo fungo. E aqui acima temos um exemplo de líquens e abaixo temos um exemplo de micorrizas, com suas hifas. Bom, a sua reprodução ela acontece de 2 maneiras. Mas antes eu vou falar um pouco sobre os fungos que têm grande importância na natureza, porque são organismos decompositores e também podem ser utilizados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Os fungos, eles são, em geral, organismos eucarióticos e heterótrofos, ou seja, eles possuem uma nutrição por absorção e produzem várias substâncias. A sua reprodução, como ela acontece? Como eu falei, acontece por 2 maneiras. São elas a forma sexuada, que acontece com os fungos pluricelulares, ou também na forma assexuada, com os fungos unicelulares e pluricelulares. Mas eu vou explicar um pouco como ocorre cada uma. Na reprodução assexuada, acontece através de esporos, que são as células haploides, e esse processo é chamado de esporulação, e ocorre quando o fungo libera esporos, e assim forma um novo micélio. Existem também outras formas de reprodução assexuada, que tem a por fragmentação, quando um micélio é fragmentado, gerando outros micélios, e por brotamento, que durante o processo o fungo emite brotos que se desenvolvem e podem ou não se separar da célula original. Já na reprodução sexuada, ocorre um processo de troca de material genética, que acontece por meio da fusão de hifas. Isso acontece em todos os fungos, exceto os anamórficos. Na reprodução assexuada se inicia com a fusão de hifas haploides, caracterizando a plasmogamia. Depois, a fusão nuclear, cariogamia. Gera núcleos diploides, que se divide por meiose e produz esporos haploides. Nos dias atuais, são conhecidos cerca de 100 mil espécies de fungos, mas especialistas ainda acreditam que no mundo há aproximadamente 1,5 milhões de espécies. Os fungos podem ser encontrados em diversos tipos de habitat. Eles ocorrem desde o interior ou exterior dos animais, inclusive de nós humanos. Ele pode ser encontrado também na água, no solo e nas plantas, incluindo os alimentos que a gente come. Mas de qual ambiente eles precisam? Eles precisam de um ambiente quente e úmido para poder se reproduzir. Porém, a sua maior diversidade ocorre em regiões tropicais. A grande maioria dos fungos vive aonde? Eles vivem no solo, fazendo parte da reciclagem dos materiais na natureza. O meio aquático também constitui um habitat para os fungos, podendo causar patologias nos peixes, humanos e em outros animais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a importância dos fungos. Além de serem importantes como decompositores na indústria alimentícia e de bebidas, os fungos também são muito importantes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos, como a penicilina, descoberta por Alexander Fleming no ano de 1929.
que é amplamente empregado nos dias atuais. Já na natureza, os fungos desempenham o papel de decompositores, com cadáveres e resíduos de seres vivos. Uma parte dos sais resultantes é destinada para a sua nutrição, a fim de absorver somente uma parte para a sua nutrição. A outra fica no ambiente. Passo minha fala para o próximo componente. Doenças causadas por fungos. Micose. Infecção causada por fungo que atingem a pele, as unhas e os cabelos. Histoplasmose. Afeta o pulmão e é provocada pelo fungo das fezes de morcegos e pássaros. Candidíase. Ela surge quando o fungo causador da doença é reproduzido de forma exagerada. Os fungos causadores de doenças, eles procuram lugares quentes e úmidos do corpo para se abrigarem. Geralmente eles se instalam na pele, nas unhas e couro cabeludo. E como os fungos estão presentes nos mais variados ambientes, a transmissão de doenças causada por eles pode ocorrer de várias maneiras. As principais formas de favorecer isso é andar descalço, usar roupas úmidas por um longo período, usar roupas meias e calçados de material sintético e não enxugar a pele adequadamente, principalmente entre os dedos e virilha. Os sintomas, eles se manifestam com coceira, alteração na cor e na textura da pele e como os esporos dos fungos podem ser inalados, em alguns casos podem surgir irritações como no sistema respiratório, como alergia, rinite e bronquite. As principais doenças causadas por fungos são frieira, pano branco, candidíase e histoplasmose. A frieira, ela é um tipo de infecção comum que dá entre os dedos dos pés e ocorre quando eles ficam úmidos e abafados devido ao uso prolongado de sapatos fechados. Elas causam vermelhidão e coceira. O pano branco, ela é uma doença comum também e recebe esse nome porque ela se apresenta como mancha branca e descamativa na pele. Ela surge nos braços, ombros, pescoço e rosto. A candidíase, ela é causada por fungos do gênero Cândida. É caracterizada pelo aparecimento de pequenas bolas brancas na língua, que também é chamada de sapinho, que é comum em criança. Ela também pode se manifestar na região vaginal, causando coceira, sensação de ardência e corrimento de cor embranquiçada. A histoplasmose, ela é causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, que é encontrado nas fezes de morcego. A doença, ela é transmitida pela inalação dos esporos de fungos presentes no ar. E os doentes, eles apresentam problemas respiratórios, tosse, febre e dores musculares. Eu me chamo Guilherme Ramos, sou do 2º ano de administração e vou falar um pouco sobre fungos que são utilizados no queijo e os cogumelos comestíveis. Então vamos lá. Os cogumelos comestíveis são corpos frutíferos de várias outras espécies de fungos. Ele pertence à espécie de macrofungos, pois a sua estrutura podem ser facilmente vista a olho nu. Segundo alguns relatos, apenas 10% de todos os cogumelos são comestíveis. Os cogumelos comestíveis são bastante consumidos pelos seres humanos, pelo seu valor nutricional e também pelo seu valor medicinal. O Pelecinho roquefort é o fungo que produz o queijo. Ele se desenvolve em matéria orgânica e seu fungo não prejudica a saúde das pessoas que consomem.